Fala galera aí do canal Bastidores do Esporte. Hoje vamos finalmente começar as 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026 aí, uma Copa que está sendo belíssima, todo mundo está amando assistir aí tantos e tantos jogos de Copa do Mundo, e com a primeira partida e única desse domingo, África do Sul e Canadá. O Canadá fez uma partida histórica, conseguiu passar de fase mais uma vez, chegar nas oitavas de finais da Copa do Mundo pela primeira vez em toda a sua história. E isso é algo a ser muito, mas muito celebrado mesmo pela torcida, pelos jogadores que se emocionaram dentro de campo, porque é um feito realmente único. Na verdade, ia ser já uma história linda sendo contada de qualquer uma das partes, porque a África do Sul também não tinha passado nunca para as oitavas de final, e a gente conseguiu ver um jogo tenso, um jogo disputado, um jogo onde as duas equipes queriam, porque queriam a classificação. Quando a gente imaginou lá no finzinho do jogo, já na bacia das almas ali, quando estava indo para a prorrogação, nosso queridíssimo aí Stephen Eustáquio conseguiu fazer o gol da vitória, o gol da classificação. Um gol muito celebrado, muito emocionante por toda a torcida. Seria o cenário mais perfeito ainda se tivesse acontecido lá no Canadá. Não foi no Canadá o jogo, justamente porque o jogo que seria no Canadá seria o do primeiro do grupo, e o Canadá ficou em segundo no grupo, por isso não conseguiu jogar dentro dos seus próprios domínios, mas não faltou festa de parte da sua torcida, e tenho certeza que também a torcida lá no Canadá, lá em Toronto e em todas as cidades lá canadenses que estão sediando a Copa, conseguiu celebrar e muito essa vitória de 1-0 com gol de Eustáquio, um dos destaques da equipe, que já jogou em time grande, que jogou muito no Porto e agora está na MLS. E a gente conseguiu perceber justamente o entrosamento do time, a vontade, o jogo que até certo ponto era muito controlado pelo Canadá. A África do Sul estava a todo momento tentando explorar os contra-ataques, sair na correria, e o que a gente viu foi justamente as chances mais perigosas do jogo caindo nos pés justamente dos atacantes e jogadores canadenses. Uma belíssima partida para Ron Williams, o goleiro sul-africano, conseguiu fazer 5 defesas no jogo, foi muito importante até onde deu. Estava se criando uma história, um roteiro ali justamente para prorrogação e posteriormente pênaltis, onde ele poderia brilhar e continuar brilhando de fato. Vale destacar também uma partida muito sólida também do sistema defensivo canadense. Cornelius, Bombito que veio de uma lesão muito séria e foi a primeira partida dele como titular, jogando bons minutos ali como titular. É um jogador muito importante para essa seleção canadense, que ficou muito tempo fora, recebeu a confiança do treinador e conseguiu performar bem nessa partida de hoje. Ele e Cornelius formam uma dupla de zaga muito encaixadinha, muito boa. Não são craques, mas para o jogo de hoje serviu, foi muito bem. Vale destacar a partida também do nosso queridíssimo lateral John Stone, que faz uma dupla de lateral muito boa com Lareia, que também é um excelente jogador e foi destaque nas partidas anteriores. Saliba no meio, Eustáquio no meio. Nosso queridíssimo Jonathan David não teve uma partida muito boa, muito positiva nessa tarde. Quem teve uma partida positiva e que voltou depois de muito tempo, finalmente estreando na Copa, Alphonso Davies, a referência, o craque do time, que joga no Bayern de Munique, grande referência dessa seleção canadense que disputou a Copa passada e disputa essa. Foi o jogador que marcou o primeiro gol em toda a história de Copas do Mundo para o Canadá em 2022, lá no Catar. É um jogador que todos adoram lá no Canadá e ficou há muito tempo machucado, voltou aos poucos e finalmente estreou, saiu ali do banco aos 75 minutos, por volta dos 75 minutos, jogou bem, mostrou uma veia ofensiva que ele tem, entrou como meia esquerda, não entrou como lateral, porque ele não joga de lateral na seleção. Quase sempre ele joga ali do meio para frente, às vezes fazendo até a ponta esquerda. E o que a gente conseguiu ver foi, nesses poucos minutos de Alphonso Davies, conseguimos enxergar a movimentação, o drible,
que é uma dificuldade dos jogadores em si do Canadá. Não tem tantos jogadores que tenham o refino do drible, e eles conseguiram performar bem. Alphonso Davies conseguiu performar bem nesses poucos minutos, e é um saldo positivo, positivaço na verdade, justamente para os próximos confrontos aí das oitavas de final do Canadá. Fica essa belíssima história da África do Sul, que todo mundo se apaixonou, que conseguiu passar de fase também, conseguiu já fazer história. Eu sei que a Copa do Mundo, um tem que ficar triste, outro fica alegre, todos os jogos serão assim, alguém vai sair alegre, alguém vai sair triste, mas o que fica são as histórias sendo contadas. Não precisa necessariamente o time campeão ter a melhor história. Estamos acompanhando nessa Copa do Mundo diversas e diversas histórias sendo contadas de forma bem sublime. Passando aqui rapidamente nas estatísticas, a gente conseguiu ver um volume ofensivo muito maior do Canadá, o dobro de finalizações, 7 na direção do alvo, 50% dos chutes canadenses foram no gol. Então o goleiro Rowan Williams teve muito trabalho, apesar de ter menos posse de bola, menos troca de passe e menos precisão do que a África do Sul. O Canadá, enquanto esteve com a bola, no seu pouco tempo, conseguiu ser mais efetivo. Vale destacar um número relativamente médio de faltas, 25 faltas no jogo, e vale destacar também a disciplina do lado sul-africano, que não tomou nenhum amarelo no jogo, teve afiado na disciplina. O Canadá agora espera quem? O Canadá agora vai continuar esperando os jogos aí do seu chaveamento, porque o Canadá pega quem vencer de Holanda e Marrocos, Países Baixos e Marrocos. Então vai ser já pedreira, mas tem jogo. Tem jogo porque o Canadá se mostrou uma equipe bem interessante, apesar do 1 a 0 ter saído só no finzinho. Eu acho que quem passar de Países Baixos e Marrocos, acho que vai ter certa dificuldade. Não vai ser jogo fácil, mas acredito que o Canadá, eu acho que vai parar pelas oitavas, mas essa é a Copa da Surpresa, essa é a Copa da Zebra, tudo pode acontecer, e eu tenho certeza que vai acontecer muitas e muitas coisas bacanas e histórias lindíssimas nessa Copa do Mundo para você acompanhar. E você acompanha todos os destaques aonde? Aqui no nosso canal Bastidores do Esporte. Um forte abraço e valeu!